Feliz sábado. Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de nessa manhã de sábado, último sábado do ano, o último dia do ano, estar aqui com vocês na Igreja Central de Rolim de Moura. Em nome do irmão Rubens também, agradeço a toda a liderança local por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Quantos anos nós estamos vivendo nessa terra? Alguns de repente com 90, 80, 70, alguns com 2, 3, 4 anos de idade. Quanto tempo nós estamos dentro da igreja? Crendo na fé e na mensagem do anjo. Para muitos que aqui estão com tristeza no coração, relembra de pessoas que fizeram parte das bancadas desta igreja que hoje descansam no Senhor. Me lembro muito bem, no ano de 1997, quando viemos do sul do Paraná para a cidade de Rolim de Moura, Rondônia, onde a minha família está até hoje. Algumas pessoas ainda estão naquele período que eu cheguei aqui firmes e fortes nesta igreja. Outros eu fui conhecendo ao longo da minha vida, aqui no estado de Rondônia. Revejo aqui pessoas que há muitos anos não nos via. Estou vendo rostos de pessoas das quais aqui eu nunca vi. É um prazer estar aqui com vocês. Outras pessoas que eu conheci ainda quando eu estudava teologia pelas redes sociais, que é daqui de Rolim de Moura, então pessoalmente estou conhecendo estas pessoas hoje aqui nesta igreja. Me lembro muito bem, depois de muito tempo, quando eu decidi voltar para a igreja, todos me conheceram quando cheguei aqui em 1997, porque minha família era adventista. Eu estava afastado da igreja, mas sempre estava aqui nos bancos desta igreja de Rolim de Moura. Então a igreja me conheceu aqui. Mas o fato é que eu vivia com o pé na igreja e com o pé fora da igreja. Os anos foram passando e eu sentia o desejo em meu coração de voltar à igreja. Até que um dia, em um dos camporis que havia aqui no estado de Rondônia, de Paraná, um pouco para frente, eu havia recém-rebatizado na igreja. Então eu dizia que meu sonho era estudar teologia, me tornar um pastor. Na época, o então presidente da Sul, o pastor João Peixoto, me aconselhou a ir para um país distante do Brasil, Costa Rica, porque lá era um pouco mais rápido para que eu me tornasse pastor devido à minha idade. Lá nós estudamos teologia cedo, à tarde e à noite. Eu tive o privilégio então de estudar em Costa Rica e na Espanha também. E quando eu estudava partes de teologia na Espanha, isso foi em 2013, estávamos numa sala de aula, alguém acessando o seu celular, ele disse que o Papa atual na época, Bento XVI, renunciaria ao seu ministério. E nós sabemos que o mundo hoje gira, as igrejas giram em volta da igreja romana, Babilônia, os médios, os persas, Grécia e Roma. Por um período foi Roma pagã, Roma imperial. Depois de um período passou a ser Roma papal. E hoje, na manhã desse sábado, o Papa Bento XVI faleceu. As profecias estão se cumprindo. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Quanto tempo nós estamos dentro da igreja? Talvez uma vida inteira. Esse é o último sábado de 2022, esse é o último dia de 2022, porque nós fazemos um pacto com Deus que Ele ainda não fez, para que no ano de 2023, ao longo de um ano inteiro, que o Espírito de Deus nos mostre uma pessoa que seja para que nós possamos dar a ela o estudo bíblico. Ellen White menciona em uma das suas visões que ela viu pessoas no céu, das quais em suas coroas havia muitas estrelas, inúmeras estrelas que não poderiam ser contadas, outras não tanto. Mas
Mas se nós estivermos uma vida inteira dentro da igreja e nós sequer tivermos uma estrela em nossa coroa, nós não entraremos nas mansões celestiais. E hoje eu trago um tema específico, que todos nós como cristãos almejamos um dia: o céu. Enquanto nós estamos nessa terra, nós devemos pensar cotidianamente, todos os dias, como cristãos, pensar no céu. É claro que enquanto Jesus não voltar nessa terra, nós devemos nos preparar, nos qualificar para que nós possamos viver. Mas, como cristão, estamos nesse país, estamos nessa terra de passagem. O nosso endereço é a Canaã celestial. O nosso endereço é a cidade de ouro cristal. O sonho de muitas pessoas aqui, hoje, nesta igreja central de Rony de Moura, é, de repente, quando Jesus voltar, rever alguém que já descansou no Senhor. Desde 1997, nesta igreja, quem frequentou desde aquela época até hoje, sabe a dor do coração de saber que desde lá para cá, não estou falando nem para trás, de 1997 para cá, pessoas que já descansaram no Senhor. E nessa pandemia, então, pessoas que imaginávamos que viveriam muito mais tempo, descansaram. Pioneiros desta igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Coríntios, capítulo 2. Mas antes, uma vez mais, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas. Obrigado, Senhor, por permitir que nesta manhã de sábado pudéssemos estar aqui no teu santo templo. Assim como as Sagradas Escrituras nos diz, todo ser que respira, louva o Senhor. E nesse momento, estamos felizes, porque estamos vivenciando o último dia do ano de 2022. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender as suas Sagradas Escrituras. E que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão tendo uma visão aí no telão? Vamos imaginar de uma noite estrelada, quando nós estamos longe das grandes luzes da cidade. Quantas e quantas vezes, quando eu morava no sítio, eu olhava para o céu, aparentava ter tantas estrelas que não havia espaço entre uma e outra estrela, de tantas estrelas que havia no céu. Quando eu era criança, ainda minha família enviou para o colégio interno lá no Rio Grande do Sul, onde eu levantava 15 pastores para tirar leite, com 14 anos de idade. E já naquela época eu ouvia os pastores dizer, já naquela época eu ouvia pessoas especialistas no assunto dizer que havia um buraco no céu, aproximadamente no rumo da constelação de Órion ou a nebulosa de Órion. As pessoas que estudavam os astros, a astronomia, eles não sabem exatamente precisar, mas simplesmente naquela época eles diziam que o buraco abriu cada vez mais e mais. Mas eles não sabiam o que poderiam enfrentar. Mas Ellen White, em 3 passagens em especial, ela menciona que a vinda do Senhor agora, quando vier, será pela constelação de Órion, pela nebulosa de Órion. O Sol é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea. Ela é a menor do universo segundo os especialistas. E tem aproximadamente 200 milhões de estrelas, das quais eles mencionam, dados atualizados, que existe aproximadamente 200 milhões de outras galáxias. Segundo eles, dados atualizados, o Sol é aproximadamente 1.300.000.000 de vezes maior que a Terra. Segundo eles também, a maior estrela que eles já descobriram,
e deram nome a ela de Scott, da constelação Scotum. Ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Eles trabalham com cálculos, matemática. Segundo eles, se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, se nós pudéssemos viajar a essa velocidade, daqui até a nebulosa de Órions, levaríamos 1.600 anos. Em outras palavras, se nós pudéssemos viajar à velocidade das sondas New Horizon ou as sondas Voyager, se nós pudéssemos viajar à velocidade dessas duas sondas a 60 mil quilômetros por hora, levaríamos 800 mil gerações. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou falando de um tema pensando no céu. Em 1 Coríntios 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem escreveu este versículo foi um homem que era perseguidor no passado, depois passou a ser perseguido. Foi um homem que eu costumo dizer que, fora Deus, a Trindade, é a pessoa mais importante do Novo Testamento. O homem que vivenciou os seus 2 últimos anos, os 2 últimos anos em uma casa alugada em Roma, onde havia ali ao seu lado um soldado romano, 24 horas por dia. E houve alguns momentos que ele descreve que ele sentia que o fim estava próximo. E após viver os 2 últimos anos nessa casa alugada em Roma, foi decapitado. Muitas coisas que conhecemos nesta vida um dia terão fim. Jesus proclamou o céu como um lugar real. João 14, de 1 a 3, ela é uma promessa real. Não se turbe vossos corações, meus filhos. Credes em Deus, credes também em mim. E ele segue dizendo: Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas se eu for e preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, nesta manhã de sábado, eu recomendo a vocês que desenvolvam o hábito de pensar no céu. Mas por que pensar no céu é tão importante? O que muda na minha vida? O que mudará em nossa vida todos os dias pensando no céu? 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, aqui nos diz, e é o que eu repito: há 5 anos atrás, exatamente nesse lugar, meu pai estava sendo velado, e ali então eu mencionei 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, aonde nos diz que ao som da 7ª trombeta, a última, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo. Ao som da trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficávamos vivos. Se Jesus voltasse hoje, nós que estamos vivos nesse momento, ou quem estará nesse momento quando Jesus voltar, que tem os seus nomes selados no livro da vida, serão transformados e vão encontrar com Jesus nos ares. Ellen White fala sobre o milênio também. E Zacarias 14, versículo 4 nos fala pós-milênio. Quando Jesus voltar a essa terra depois do milênio, o livro de Zacarias 14, versículo 4 fala que Jesus vai tocar com o pé no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, de fronte de antiga Jerusalém, vai se tornar uma imensa planície, e dali Jesus governará todo o universo.
menciona que nesse lugar, quando Jesus colocar o pé, após o milênio, haverá um lugar especial preparado para que Jesus coloque o pé ali e se tornará uma imensa planície. Então me lembro, na época minha sobrinha Yasmin tinha 3 anos, a minha irmã, meu cunhado, havia falado muito sobre a volta de Jesus. E ao toque da 7ª trombeta, o vovô morreu do céu, que o vovô ressuscitaria. Era uma manhã de sexta-feira, não havia muitas pessoas aqui, mas quando eu falei, ela levantou e veio, puxou meu ombro e disse: titio, mas é o toque da 7ª trombeta que o vovô vai ressuscitar. Assim como eu me emocionei naquele momento, o meu pai que estava aqui, cada um de vocês que estão aqui também nesse momento já se emocionou com alguém que você amou, e que hoje, por um motivo ou outro, não está mais entre nós. Pensar nisso fará você recordar das pessoas que você ama, e que em breve elas estarão lá. Colossenses 3, de 2 a 5 nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são desta terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Examinai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Às vezes, como cristãos, nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que muitas das vezes ninguém sabe, somente a pessoa que ela vive. Ela precisa de colocar a vida em paz, ela precisa colocar a casa em ordem, porque Jesus está voltando. Pensar no céu te afastará dessa vida carnal. Você pode observar que ao longo da sua vida, você vai observar que tem pessoas dentro da igreja simples, humilde, mas toda vez que você olha para ela, ou que você vai na casa dela, o pouco que ela tem, ela oferece a você, e sempre com um sorriso em seu rosto, porque ela teve um encontro pessoal com Jesus, e desde então ela nunca mais mudou, sempre vive pensando no céu. 2 Timóteo 4, de 7 a 8 nos diz: aqui este homem que estava vivenciando os 2 últimos anos ali, naquela casa alugada em Roma, final do livro de Atos, nos fala, um soldado romano 24 horas por dia. Então teve um momento que ele disse, pressentindo que o fim dele estava muito próximo, ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, o apóstolo Paulo escreveu: a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, ele está dizendo, mas também a todos os que amarem a sua vida. Mas para isso nós precisamos de ter um encontro pessoal com Jesus. Houve um momento na vida de uma mulher chamada Maria Madalena. Ela ouvia falar de Jesus, mas não dera muita importância. Mas teve um momento que Jesus estava diante de uma sinagoga pregando, e por onde Jesus passava, não importava o dia, a hora, o momento, dia ou noite, pessoas cercavam a Jesus. As mães levavam as crianças para que Jesus pudesse abraçá-las, beijá-las. Nesse momento a Bíblia relata que uma turba enfurecida de escribas, fariseus, doutores da lei, arrastaram a mulher e atiraram ali aos pés de Jesus, apontaram o dedo para Jesus e disseram: a lei de Moisés diz que tal deve ser apedrejada. Realmente a lei de Moisés dizia, mas também a lei de Moisés dizia para que houvesse um adultério, precisava de um homem e uma mulher. Aonde está o homem? Maria e Madalena aos pés de Jesus. Eu me imagino que era envergonhada com aquelas pessoas ao redor. Elas não se atrevem a olhar para Jesus, ali atiradas aos pés de Jesus. Naquele momento então
Jesus se inclina ao sol e começa a escrever o nome de pessoas e seus pecados. A Bíblia menciona que lentamente, aos poucos, as pedras caíam ao solo e as pessoas iam se retirando. Naquele momento já não havia mais ninguém que havia chegado para acusar aquela mulher. Então Jesus pega naquela mulher e diz: olhe para mim, e pergunta: onde estão os teus acusadores? Eu imagino ela olhando para um lado, para o outro, e aquela turma enfurecida que veio até Jesus, haviam saído um por um. Então Jesus disse uma frase: filha, tampouco eu te condeno, vai, e não peques mais. Aquele momento, Maria Madalena teve um encontro pessoal com Jesus, mas houve um jantar, das quais Jesus foi convidado para esse jantar, porque Jesus havia curado Simão, o leproso. Então Simão, contente, feliz da vida, porque ele estava curado, então ele convidou a Jesus, e com ele veio os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. E quando Jesus estava na casa dele, antes de começar o jantar, todos ficaram atônitos, porque uma pessoa adentrou as portas da casa daquele homem, uma mulher que era conhecida como prostituta, Maria Madalena. O saudoso pastor Boris Wendel, em seus livros, um deles, como Jesus tratava as pessoas, ele menciona no capítulo 5 ou capítulo 6 de seu livro, que Maria Madalena era sobrinha de Simão, o leproso. E ele vai mais além disso, que o próprio tio a levou para aquele mundo das quais ela vivia. E por ficar muito mal falada na sua cidade, ela vai para um lugar distante chamado Magdala, por isso Maria Madalena. E quando ela adentra aquelas portas da casa, a Bíblia menciona que na sua cabeça, ele disse: Simão, se esse fosse realmente Jesus, ele saberia quem é esta pecadora que está adentrando as portas da minha casa. Então Jesus se preocupava com as pessoas, porque as pessoas precisavam entender e compreender o sacrifício que Jesus faria pouco mais à frente na cruz do Calvário. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos. Mateus 6, 19 a 21 diz: não ajunteis para vós tesouro no céu, na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que pensar no céu é importante? Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouro. Quanto tempo ao longo da sua vida você tem dedicado para Deus ou para os seus filhos? Estudando a liçãozinha com eles pela manhã, orando com eles pela noite. Quantas vezes você, como pai ou mãe, os filhos dormindo, você ajoelha e ora pedindo a bênção de Deus sobre a sua família, colocando os seus filhos para que cresçam em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e das pessoas? Eduque a criança no caminho que ela deve seguir, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas eu que estou mencionando esse versículo aqui agora, desviei por 17 anos. Talvez algumas outras pessoas que estejam aqui nessa noite tenham se desviado dos caminhos de Deus e voltaram. Quando eu vejo esse casal que está aqui à frente, que conheci aqui ainda, mas quando olho para eles eu lembro da cidade da onde eu nasci, de Terra Roxa, no Paraná, onde eu estive lá em janeiro e preguei na igreja. Quando eu criança lá na igreja de Terra Roxa, já me chamavam de pastorzinho. Então eu e minha mãe, no começo desse ano, nós estivemos na casa do Tião, da Ana Rosa, e ele veio para a igreja adventista. Logo após aquele incidente que morreram 9 da minha igreja, e eles vieram por causa do meu pai. E o que nós estamos fazendo no nosso tempo?
nosso talento, quantos dons e talentos Deus tem confiado a nós de cantar, de pregar, de nos envolvermos de uma forma geral. Os departamentos da nossa igreja, nós temos devolvido os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mateus 19, versículo 21 nos diz: diz-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e serve. A Bíblia aqui não está dizendo que você tem que trabalhar a vida inteira, se preparar a vida inteira e depois dar tudo o que você tem para os outros, não. A gente não pode fazer tudo por todos, mas nós sempre poderemos fazer algo por alguém. Eu moro num dos lugares mais quentes do Brasil hoje. Quando eu voltei para o Brasil, auxiliei o pastor Isaías 2 anos em Lucas do Rio Verde. E agora, dia 26 de dezembro, completa 5 anos que eu estou em Varzalândia, Mato Grosso. Eu moro ali a praticamente 300 metros da central de Varzalândia. E eu vejo pessoas, eu trabalho com imóveis em Varzalândia, eu vivo pregando. Em menos de um mês eu estive 2 vezes em Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, pregando nas igrejas lá de Mato Grosso. Eu vejo muitas pessoas que ganham dinheiro bastante ali, mas eles gastam muito em bares, em lanchonetes. Eles não têm um carro, eles muitas vezes não têm uma moto. Esses dias eu dei uma palestra, fiz o lançamento do meu livro Não Cresce, eu ia lá, porque eu sou corretor de imóveis e sou perito imobiliário também. Eu disse que eu vejo pessoas hoje em dia, jovens, com telefone e iPhone em suas mãos, e isso lá em Varzalândia acontece muito. Mas telefone caro na mão que poderia comprar uma moto e se livrar do trânsito que são os ônibus, as circulares dentro da cidade, não. Mas eles preferem ter um iPhone em suas mãos e andar e depender de ônibus para ir e voltar para todo lugar. Cada um sofre conforme queira. Mas nós pensar no céu, e as suas recompensas moldará as nossas prioridades. Nós podemos tem muitas pessoas nessa terra, adventistas do 7º dia, que são ricas, e elas ajudam muito a igreja, elas ajudam muito as pessoas. Nós não sabemos, elas fazem doações, às vezes grandes doações, mas nós não sabemos que elas não querem ser mostradas, mas elas ajudam. Então, se você ganhou o que você tem, você não precisa dar tudo para os outros, mas você sempre poderá ajudar alguém. Apocalipse 22, 1 e 2 e 5 diz: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Quando eu estudei teologia à parte, ali em Costa Rica, eu fiz semanas de oração em todos os países da América Central, só não Belize. E a primeira vez que eu fui em Manágua, capital de Nicarágua, os irmãos da igreja me levavam para visitar. O que eu vou falar para vocês agora, vocês encontram na internet. O presidente de lá, ditador, ele mandou fabricar muitas árvores de ferro, baseado em Apocalipse 22, a árvore da vida, que eles chamam lá Árvore da Vida. E você vê essas árvores no centro de Manágua, e na época ele pagou $20 mil cada árvore daquela. São muitas que tem lá até hoje. E a população revoltada pela a condição de um país vivenciado e vive até hoje. Mas eles plantaram a árvore da vida. Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperar ansiosamente. De repente, ver Jesus face a face, abraçá-lo, de repente encontrar os heróis da galeria, que heróis da fé de Hebreus 11, nossos primeiros pais, que já estão lá. Isso nos faz pensar no céu. 2 Timóteo 4, 6 e 18 diz: quanto a mim, o apóstolo Paulo escreve, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele estava pressentindo nos 2 últimos anos que ele vivera ali, uma casa alugada em Roma. Versículo 18 diz: e o Senhor me livrará de toda má obra, e
salvo para o Reino Celestial, aqueles que já glória para todo sempre. Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento na sombra da morte. Os cristãos do passado, eles morriam pelo Evangelho. Os cristãos de hoje em dia sequer conseguem vivenciar o Evangelho. Para que nós possamos ir concluindo, comecei lendo 1 Coríntios 2, versículo 9, e quero ler novamente. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, recapitulando, pensar no céu fará você recordar das pessoas que você ama, que ao toque da 7ª trombeta elas estarão lá. Pensar no céu te afastará dessa vida carnal. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos como cristão. Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouro. Pensar no céu e suas recompensas moldará as minhas prioridades. Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperarmos ansiosamente. Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte. Primeiros Escritos, página 14. Ellen White menciona sua primeira visão. Ellen foi convidada por uma de suas amigas chamada Eunice Hastings para um momento de oração, um pequeno grupo, um grupo de oração na casa delas. Ellen White, ainda solteira aos 17 anos, possivelmente na segunda quinzena de dezembro de 1844, fraca, com pneumonia dupla nos pulmões, escarrava sangue, com tuberculose, desengaнаdas pelos médicos, arrastando-se. Ellen White vai até a casa destas amigas. Era um grupo de amigas. Ellen White nesse período morava no Nordeste dos Estados Unidos, em Portland, no Maine. E ela descreve, dizendo o seguinte: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu estar subindo mais e mais e mais alto assim. Ela descreve em Primeiros Escritos. O chamado se manifestou pela ação do Espírito Santo na vida daquela jovem e débil mulher. Ela nunca mais introduziu esta frase: o Espírito Santo veio sobre mim, ou o poder de Deus veio sobre mim. Quando você lê os escritos de Ellen White, ela sempre menciona: foi-me mostrado. E essa etapa da primeira visão de Ellen White nós podemos dividir em 3 partes. Da terra para a cidade santa, quando ela menciona, parecia que eu estava subindo mais e mais alto. Da terra à cidade santa. A segunda parte da visão, ela menciona que ela caminha entre as pessoas que estariam lá. E ela cita que pouco antes de 22 de outubro de 1844, os irmãos Stokes que morreram, ela viu a visão que eles estariam lá. E a terceira parte da visão, ela menciona da cidade santa, a nova Jerusalém aqui na terra, que será depois do milênio. Ellen White descreve muito. Algumas cartas ela escreveu para um dos filhos, 2 morreram, um muito jovenzinho, e o outro depois de uma certa idade. Um deles, o momento da vida dele, ele escreve uma carta para a mãe estava do outro lado do oceano, e ele escreve uma carta para a mãe e dizia: mãe, eu estou declinando para as coisas da igreja. Ele não queria mais estar na igreja, ele estar adorando a Deus. Mas existe também uma passagem especial que ela escreve, que Deus disse a ela: cuida das minhas coisas, que dos seus filhos cuido eu. Mas também houve um momento que quando ela recebeu aquela carta, ela escreve uma nova carta, e aproximadamente levaria 40 dias para chegar de volta do outro lado,
onde estava o filho, porque Ellen White era uma profetisa. Aconteceu uma única vez e nunca mais aconteceu. Então, uma mulher sendo profetisa, casada com um homem que era o presidente mundial da igreja adventista do sétimo dia. E em cima da carta ela descreve: filho, somente você, leia esta carta, somente você. E foram inúmeras páginas dos dois lados. Ellen White entra em desespero, sabendo de como será lá no céu, porque ela já vira em visão. E o desespero dela agora era de saber que talvez um dos filhos estaria fora das mansões celestiais. Ela estava preocupada. Quantas vezes os pais educam os filhos nos caminhos de Deus ali, eduquem a criança no caminho que deve seguir? Provérbios 22:6. Quantas pessoas famosas que nós ouvimos a falar delas: Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley, o cantor Prince, nasceram em lar evangélicos, desenvolveram seus dons e talentos dentro da igreja, e mais na frente desviaram dos caminhos de Deus. A biografia de Elvis Presley, eu já disse aqui, vou repetir, teve um momento que ele descreve, está na biografia dele. Houve momentos na vida de Elvis Presley, já pouco antes de morrer, que ele, pela madrugada, mandava chamar a equipe e vinha até ele, e eles cantavam a Deus e oravam. Uma das últimas aparições de Elvis Presley, em meio aos shows que eram lotados, ele cantava hinos evangélicos e a multidão cantava com ele. 1976 ele escreve o último hino. Pouco antes de morrer, a luta dele era grande. A vontade de voltar era grande, mas a fama, a riqueza, o poder falava mais alto. Mas Ellen White também diz ali que lá no céu teremos surpresas. Quem sabe nos últimos minutos de vida dele, ele ainda não conversou com Deus. Em 1976 ele grava o hino Help Me, socorre-me. E nesse ele pede a Deus incluir ele nos planos divinos. Mas quando Ellen White então ela volta na terceira parte da visão do céu para a nova terra, ela descreve que ela vê ali uma mesa quilométrica. E ela descreve também que nessa mesa havia frutos de todos os tipos. E nessa visão, ela sente o desejo de pegar alguns frutos e comer. Deus é Deus. Eu fico imaginando Deus. Talvez ele tenha dito: ainda não, filha. Ainda não. Você não pode comer. Se você comer esse fruto, você não vai poder voltar à terra. A terra de sofrimento e dor que nós conhecemos. A mesma terra que Satanás ensina, se ele assumisse o trono de Deus, ele faria melhor. Então Ellen White, naquele momento, Deus diz: filha, eu preciso que você volte. Eu preciso que você descreva tudo o que você viu. Eu preciso que você viva mais tempo. Se você se preparar, se você se qualificar, se você pensar no céu, como estou falando nessa manhã de sábado, um dia você poderá comer esse fruto. E é o que nós estamos precisando. Termino com as palavras, enquanto o irmão prepara o hino 439. A igreja, mais do que nunca, precisa urgentemente de reavivamento e reforma. Reavivamento sem reforma é legalismo. Reforma sem reavivamento é sentimentalismo. Já reavivamento e reforma prepara um povo para encontrar com Jesus. E é esse povo que é mencionado em 1 de Pedro 2, versículo 9. Termino com esse versículo. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convidou das trevas para a maravilhosa luz. E é isso que nós precisamos ter em mente.
Nós vamos cantar o hino final. Enquanto nós cantamos esse hino, que você possa meditar no sermão desta manhã. O que te faz pensar no céu? Amém? Antes da oração final, eu quero pedir à igreja que continue orando pela liderança da igreja local e mundial. E orem também, porque o Brasil está passando por um problema difícil e nós sabemos que de hoje para amanhã muita coisa pode acontecer. A Bíblia menciona que toda autoridade ela é constituída por Deus. Eu poderia citar alguns pastores, como o pastor Lloyd, mas eu quero falar do pastor, o saudoso pastor Enoque de Oliveira, que faleceu em 1992. E o último sermão foi na igreja central de Curitiba, no Paraná, com o título do sermão: Cavalos de Troia dentro da igreja. O pastor, o saudoso pastor Enoque de Oliveira, foi vice-presidente mundial da igreja adventista por 10 anos. E ele menciona um dos seus filhos nas redes sociais que quando ele foi vice-presidente no começo, ele visitou alguns países que eram liderados por comunistas e socialistas. E mais na frente desse vídeo ele diz que logo mais na frente, anos depois, o comunismo e o socialismo caiu e a igreja então, de uma forma geral, prosperou. O que nós podemos fazer hoje em nossos lares é orar a Deus, é clamar a Deus para que Deus nos ajude a vivenciar esses momentos difíceis que ficarão na história da nossa geração e das gerações menores também. Oremos. Querido Deus, assim como o Salmo 150, versículo 6 nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nesta manhã de sábado, Senhor, é o último dia, é o último sábado de 2022. Estamos contentes e felizes porque estamos na Tua igreja louvando e engrandecendo o Teu santo nome, porque o Senhor ainda está concedendo a nós liberdade religiosa. Mas a Ellen White,
Em seus escritos ela diz que agora, no fim dos tempos, gradativamente e aos poucos, o Espírito Santo de Deus vai se retirando da terra. Nos colocamos em tuas mãos e peço humildemente, Senhor, uma bênção especial a cada um dos irmãos que se faz presente nessa manhã de sábado. Peço uma bênção especial aos diáconos, às diaconisas, os anciões, as anciãs que virão a ser ordenadas. E peço uma bênção especial também, Senhor, ao nosso pastor distrital e à família pastoral. Que no ano de 2023, cada um deles, incluindo a mim, possamos nos preparar mais, nos qualificar mais, encontrarmos pessoas para que nós possamos falar, que nós possamos reverberar que o Senhor está voltando, que nós possamos tornar arautos do Evangelho, porque foi essa a única missão que o Senhor nos confiou: ide e pregar o Evangelho. Que agora regressarmos aos nossos lares, que teus santos e poderosos anjos estejam ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 600. Em paz eu vou.